Este programa teve a ajuda de produção de Paulo Rua da Granja 555, Rio Tinto. Talhos do Bolhão, Rua Direita de Campinas 257, Porto. Boa noite, bem-vindos mais uma vez à Casa dos Grandes aqui na Norte TV. Terminada a época de futebol 2012-2013, faremos também aqui o nosso término do nosso programa, portanto este será o último programa. E hoje temos para comentar essencialmente a final da Taça de Portugal, ganha brilhantemente, diria, pelo Guimarães, daí o nosso fundo ser o estádio Afonso Henriques. Como sempre, tenho os nossos convidados também para a despedida. E a quem quero dar as boas-vindas, digamos assim. Boa noite, Pedro Camões, boa noite. Paulo Falcão, boa noite. Boa noite, Paulo, e boa noite, Vítor. Boa noite. Boa noite. Este final de época ficou, sem dúvida, marcado, digamos, pelas derrotas sucessivas e consecutivas do Benfica. E a final da taça, enfim, já muita gente previa que pudesse acontecer, digamos, a derrota final, o que veio a acontecer. Isto então, começo a conversa aqui com o nosso amigo Vítor e saber se, a primeira pergunta era saber se realmente já recuperaste de mais este desaire, digamos assim. Na segunda-feira já estava bom. Já estavas bom? Isso quer dizer então que não vives o clube assim da forma que às vezes estás a entender? Quer dizer que a gente, a primeira custa, a segunda já custa menos, vai se habituar. É uma questão de hábito. Então, posso aprender que daqui para a frente, venham as rodas que vierem. Para o ano a mais, as férias, estamos a entrar nas férias. Eu por acaso agora estava a dizer que o Vítor agora disse que para o ano a mais eu lembro da célebre frase do Vítor, quem vier morre, não é? Todos sobreviveram. Quem vier morre. Eu só não contei aqui a ter mais 15 dias, coisa que a época a acabar 15 dias antes. E os jogos 2 minutos antes. Exatamente. É uma questão temporal. A ideia que visualizo assim, falando do Benfica, é uma espécie de uma águia depenada. É esse o sentimento que os benfiquistas transportam neste momento? Não, assim, o Benfica, para mim, o único jogo que perdeu bem foi este com o Guimarães. Os outros dois, acho que também houve N de fatores. Falta de sorte, depois chegou à parte final onde tudo correu mal. Agora, questão física, questão anímica. Sim, tudo correu mal. Assim, não houve nada que corresse bem, não é? Nesta última. Mas sendo a Taça de Portugal a única taça possível que o Benfica poderia e deveria, penso eu, conquistar, até pelo valor dos plantéis que estavam em jogo, não é? Achas que o Benfica desinteressou-se pela taça? Foi o Guimarães que se interessou demais pela taça, também pela mesma taça? Acho que houve uma diferença muito grande. O que é que aconteceu ali? A nível de motivação entre as duas equipas. Uma procurou até ao final do jogo ganhar a taça e o Benfica penso que não, que entrou no jogo. E essa desmotivação é compreensível no teu entender? Não é compreensível. Então, de maneira nenhuma. E depois acho também que houve erros nas substituições, houve erros do treinador, não se entende, mais uma vez não entendo, e há uma coisa que eu nunca gostei de ver no Benfica, é que não entendo como é que uma equipa, quando está a ganhar 0, tem que recuar e entregar o jogo ao adversário. Não foi a primeira vez que aconteceu. Os jogadores acharam que o 0 já chegava. E o treinador é que deu a entender isso. Eu acho que mais que os jogadores, o treinador deu a entender isso, que 0 chegava. O treinador deu a entender pelo menos. Eu vou ser se calhar um bocado polémico e vou dizer assim, o Jesus é medricas.
O Jesus é medricas. Nos jogos em que ele tem que ser, eu já disse isto antes, como foi com o Porto, os jogos do Porto, eu acho que ele é medricas, tem medo. Castiga uma coisa, acho que a maior parte dos treinadores portugueses são medricas. Sim, também. Acho que é um bocado da cultura do futebol. Não, mas repara, não sei se tu estás recordado. Sapinho não era medrica. Que acha bem lá por trás. Também nunca teve a ganhar para começar logo a perder. Mas eu recordo-me, estou aqui a afirmar mais que uma vez que a da equipa que marcasse um golo ao Benfica. O Benfica, quando se apanhava a perder, digamos, na altura, um clique que necessitava naquele tempo, nessa altura. Naquele tempo Já vai aos meses atrás. Pensei que era na outra semana. Estou a dizer, acho que naquela altura isso era verdade. Mas também é assim, não se pode comparar o futebol que o Benfica praticou durante a maior parte do campeonato com estes últimos 3 jogos, tirando o do Chelsea, que acho que fez um grande jogo. Tirando esse, quanto ao Porto, quanto ao Estoril, por exemplo, já para nem falar no Porto, o jogo de Estoril é um jogo muito idêntico ao da Taça. Entraram em campo praticamente... Parafraseando o meu presidente, os jogos têm 92, 93, 94 minutos e os campeonatos têm 30 jogos, não é 28, 27. Deu uma... Foi a euforia, a necessidade de ganhar, porque também a própria comunicação social, uma vez mais, e como é evidente em várias situações, potenciou o Benfica e quase que entregou a taça ao Benfica. Faz lembrar a história da lebre e da tartaruga. Mas isso... Quer dizer, a lebre vai e depois no final descura e depois a tartaruga passa por ela. Nota-se que não há ali uma estrutura no Benfica, a nível humano, que conseguisse sarar as feridas que foram causadas por todas estas... Pode não ser verdade, porque assim, não se pode julgar uma equipa por 2 jogos mal conseguidos comparar com o restante da época toda. Eu estou a falar do final da Taça de Portugal. Não pode e pode. Não são porque são jogos de Olha, só o final da Taça de Portugal, São jogos isso aí acho que é o aspecto psicológico, uma preparação psicológica. Exatamente. Eu se disser que o Benfica nos últimos 10 jogos não venham com 3. quebras físicas, com nada que se O pareça. Benfica nos últimos 10 jogos ganhou 3. Lá vens tu com a estatística. O Benfica nos últimos 10 jogos ganhou 3. Claro que os primeiros... Como assim? Os primeiros, a derrota em Fenerbahçe, o empate A derrota de seguida de vitória, não é? Interrompe o ciclo. Não, é o que eu estou a dizer. Sim. Nos últimos 10 teve 3 vitórias, teve 4 empates ou 3 empates. Não pode. Foi, Vítor. Foi. Olha para o que eu te digo, foi. Empataste com o Estoril, perdeste com o Porto, perdeste com o Chelsea, Perdeu Guimarães. perdeste com o Guimarães, perdeste no Fenerbahçe, empataste no Newcastle, empataste no Estoril. Não são seguidos. São os últimos. Porque assim, ganhámos ao Moreirense, São os últimos. Ganhou no Marítimo, ganhou ao Eu disse, não está mas eu não estou a dizer que não tens vitórias. Os últimos 10 jogos. Os últimos 10 ganhaste 3. Então foi Ganhaste o o Moreirense, Marítimo, o Marítimo e o Fenerbahçe. Não, Newcastle. Não, eu estou a falar dos últimos 10. Se falar dos últimos 11, já ganhaste mais um, ganhaste o Newcastle. O Newcastle não foi logo a seguir, 3 jogos de campeonato, ganhaste. O Benfica vinha de uma série de vitórias e chegou ali. Não, mas isso distorce um bocado a verdade. Não podes analisar ideias. Não, porque isso dá um Veja-se o quadro de outra maneira. Porque o Benfica perdeu com o Fenerbahçe, mas eliminou-os. Pronto, mas eu estou a dizer que... Portanto, foi um resultado positivo, não é? Rui, o que eu estou a dizer é que tu vens uma época toda quase com vitórias e chegas às últimas 10 e aquilo o gráfico começa a mexer. Por isso é que há aqui a Por isso vitória é que eu digo que surgiu. estes últimos 10 se calhar é reflexo que o Benfica não conseguiu, o período está aqui, é este, o problema foi este. O Benfica chegou aqui e a partir dali começou a cair. Claro que Não podes ver a coisa dessa forma. Porque se fores analisar só o campeonato, isso já não é verdade. Vitor, eu vou à época anterior e vejo que aconteceu exatamente o mesmo, só que não foi tanto no fim, foi um bocadinho antes. Se quiseres analisar o campeonato, o problema do Benfica foi um empate e uma derrota. Não, mas se estás a falar especificamente, eu estou a dizer que o Benfica quebra física e animicamente, até no ano que vocês foram campeões. Eu não concordo com a quebra física, porque assim, tu vês o jogo que o Benfica faz contra o Chelsea, não há quebra física. Eu continuo a dizer, acho que há uma quebra psicológica e não física. Não? E no jogo exterior não há física? Não, também não Não acho. há? No Porto não há física? Não acho.
Não, com o Porto, Pedro, tu ainda hoje estás para saber como Eu é sempre que vejo jogadores no ganhar um chão jogo. a queixar-se de Não é? câimbras, para mim já Porque cansaço assim, se houve físico. uma quebra física com o Porto, também houve do Porto, eu não vi nada de especial. Houve, claro, mas ó, Vitor, eu não estou a dizer, só que isso é controlável. O Jesus é que puxa demais no Tiveste início e depois no fim. tiveste- Não, Foi a eu sorte do acho jogo. que este ano não podemos falar da quebra física do Benfica. Também não acho. Pode ter havido um ou outro jogo em que o Benfica não tenha jogado com a sua máxima força, como é normal, por ter jogos seguidos. então eu ponho a Agora, questão- eu ponho a questão no- não foi pela quebra física que o Benfica Não. perdeu o campeonato, Não, eu não a Taça estou- de Portugal. eu não estou a dizer- e- estou a dizer que foi um dos falta- vetores, e estou a dizer que foi um dos falta- vetores. Mas eu não estou de acordo que seja um dos vetores. Não estou de acordo. Acho que Não condicionou nada, não foi? condicionou, não. Então vamos analisar a coisa por Olha, outro se o prisma. Benfica tivesse ganho ao Porto, Sim. tinha ganho o campeonato. Vamos. Tinha logo outra moral para ganhar a Taça de Portugal. Neste momento devíamos estar aqui a falar do Benfica ter ganho só a Taça Não de Portugal e o ganhou, mas não campeonato. ganhou. Não vamos falar em Pronto. cenários hipotéticos. Agora Ok, vamos falar ok. em cenários reais. As 4 épocas que o Jesus esteve aqui. Primeira época foi campeão. Os últimos 3 jogos, 2 derrotas e uma vitória. E a vitória foi a que foi no último jogo para ser campeão, que correu Ave, que aquilo foi aos 70 e tal minutos. Portanto, os 3 últimos jogos, 2 derrotas. São coincidências, podem ser Em coincidências. 4 anos. Sim. E vocês? Em 4 70 anos. aos 70 Isto minutos. não diz nada. Ó Pedro, eu só não não. entendo a ti, só gostava de saber uma coisa. Como é que tu consegues criticar tanto o Jesus e por outro lado continuas à espera que ele assine para o Porto? É. Eu não estou à espera que ele assine. Exatamente. Não, Falas já só o do disseste mal. abertamente, Não, olha, não, então porquê que exatamente. dizes mal? Porquê que dizes mal Exatamente. do Jesus? É isso que não entendo. Diz lá. O Jesus é uma questão muito Não, mas prática. ele sabe o que é que ele diz? O Jesus percebe de futebol. Logo, tem a estrutura Não, do eu Porto sei, e eu sei Pinta que se ele é para o Porto, encaixa ali no puzzle, é uma maravilha. E depois tem o apoio dos árbitros Eu não e gosto, tudo claro. o resto. Exatamente. É logo fácil ser campeão. Eu não ok? gosto, É mais fácil. eu não gosto de Jesus, eu não gosto de Jesus por várias razões, mas acho que ele é um bom treinador, a dar o treino, é, e notou-se no Benfica que é um bom treinador. Então tens gostado de Jesus porque é para isso que ele Provavelmente paga, é a porque profissão ele, dele. O provavelmente, que é quer dizer um bom treinador? monta bem as equipes, que sabe potenciar bem os jogadores, para mim é um... O treinador que não ganha. O treinador, E que não Pedro, ganha, jogar futebol, o treinador, que não ganha. a Não, principal, mas isso, peraí, a principal, não, isso tem a ver com outra questão que a eu vou falar a seguir. principal característica de um treinador hoje em dia, no século XXI, é saber comandar homens, Pedro. É a principal característica. Até pode nem perceber nada de futebol. Entre aspas, tem que perceber alguma coisa. Mas a principal característica é comandar homens. E o Jesus não é um comandante de homens. Aliás, Visto agora no final. aliás viu-se este Eu ano acredito o no Mourinho Benfica. no Real Madrid. Como que é que o ele Vítor Pereira também não é um comandante de homens. Eu acredito no Benfica e no Sporting, para comandar os homens, vocês têm que ter um bom brigadeiro. No Porto, nós temos um general, estamos acima, mas é que não é o tem treinador. ganas, mas é que No tem Porto ganas. não é o treinador. Mas quem vai à O Porto- guerra, quem vai o à Porto é uma guerra, quem vai na guerra Porto é é o uma capitão. estrutura. O Não, capitão não. é que vai no pelotão à frente a comandar o batalhão. O capitão. O general pode estar cá em cima a ver de binóculo ao longe. Isso é no Não, Sporting, não, no Benfica, não, isso é no general Sporting, no dele. Benfica. Tu nunca foste O à tropa, general estás a falar de dele, tropa. Nunca foste à tropa. Pinta Costa vai à frente. Olha, Vai à o frente. general dele está cá em cima a controlar os árbitros e o sistema. Exatamente, Que é o general. exatamente. Realmente és capaz de ter razão por aí. Não tenhas dúvidas nenhumas que se o Jesus for para o Porto vai começar o vosso declínio. Eu no domingo por acaso vi o Pinta Costa lá num cantinho em cima, estás a ver? Era a última cadeira lá de cima mesmo tudo, estava lá o Pinta Costa e até uma altura Cavaco Silva olhou para cima, como é que é? E ele, Guimarães. Oh, Vitor, vocês escondem-se atrás de coisas, vocês escondem-se atrás de coisas. Vocês escondem-se atrás de coisas. O Pinto Costa estava na final. Não, Não, ele é que está a ser com o Pinta Costa. Mas achas que o Pinta Costa ia a Lisboa? O Pinta Costa é que é Ou está culpado. do Benfica, ou está do e não é Lisboa, Lisboa. é o O Pinta Ah, Costa o Pinta é que é Costa culpado, não para. é que é culpado do Benfica perder com o Guimarães na final da taça. É o que o Vitor está a querer dizer. Não, mas é culpado o Artim Benão, pênalti escandaloso no último jogo. Qual? Do Passos Ferreira. Sim, Vitor. Mas é culpado por isso. É culpado por isso. É, e agora o árbitro explica-me uma coisa. Então, diz uma coisa. Não E quando achas o árbitro estranho- erra a favor do Olha, Benfica, é culpado quem é culpado? É o presidente do Benfica? Não achas estranho o Passos Ferreira Não, agora vir quando- fazer os jogos da Liga dos Campeões? Não, nada. Ai, não, nada. não é. É o estádio mais próximo Não, com melhores pois, condições. exatamente, pois. Mas olha, não Não foi acho para nada. Braga nem para Tu Guimarães. não vês aqui uma não Há justificação para isso. conheces aqui uma diferença grande, por exemplo, o facto quando o Benfica se preparava para ganhar o campeonato, teve aquele jogo com o Sporting e que o Sporting realmente foi prejudicado. Claro. E há que Deus, que era o Campeonato do Capela, Foi Sujinho. limpinho. Não, na altura foi limpinho, depois desse jogo foi limpinho. Mas Depois é que passou houve a Sujinho. minha questão. Não é, a minha questão não é essa. Não é aí que eu quero chegar. E na parte do Porto dizia que era o Campeonato do Capela, Sujinho, Capela, e foi a semana inteira Claro. a falar nisso. Correto? Exatamente. Correto. De repente o Porto virou o resultado, deixou-se de falar no Sujinho, e o Porto ganha
em Passos Ferreira com um penalti inexistente. Sim. E tu não ouves ninguém, nem vês o Presidente do Benfica vir para a praça pública dizer que o campeonato é sujinho, que foi rolado, que foi isto, foi aquilo. Quer dizer, é essa a mentalidade, é essa a função de um brigadeiro? Ou de um general, como Guarda-Redes? Eu não vi o Presidente do É isso que faz. Eu não ouvi declarações nenhumas do Presidente do Benfica. Mas é incrível, no jogo do título, vê lá a importância que tinha um erro naquele jogo. Porque o Porto aí é que o Porto foi campeão. Estava lá o Presidente da Liga já com o palco montado para lhes dar a taça. Existe aqui uma diferença, pelo menos, de postura. Não existe. Exatamente. Uma diferença de postura Vítor existe. Pereira veio falar no final, dizer que do jogo do Sporting, não é? E o Vítor Pereira veio falar a dizer que o Vítor Pereira, eu diria a comunidade portista. o Pinta Eu digo, não é só o Vítor Pereira, não é só o Vítor Pereira. Não falo só do Vítor Pereira, falo da comunidade, que também envolve os adeptos, simpatizantes. Eu acho muito bem ter falado. Não é? Acho muito bem ter falado. Sei, Mas- acho que tem que se apontar. Mandar um jogador e isso da comunicação social. Então, porque não apontaste o penalti em Passos Ferreira? Será isso também? Mas ouviu alguém do Porto dizer que não era penalti? Que era penalti? Eu não ouvi eu já ninguém a ouvi, eu dizer por acaso que já era. ouvi. No Porto não tem por obrigação ficar fora e dizer, meus senhores, olha, anulem o jogo que aquilo não foi. Mas será essa diferença de mentalidade que fará com o Porto ganhe mais vezes? Mas Não, agora mas vou dar um é exemplo ao contrário. Não, eu não estou a afirmar, estou a apontar. Eu vou dar um exemplo ao contrário. O ano passado, quando o Porto ganhou na Luz, com o Maicon, o que é que ouviste alguém do Porto falar? Não ouviste? Do Quando o Benfica? Porto ganhou, Sim. Aquele gol fora do jogo. beneficiado, não Pá, falou. como é que os gajos do Porto podem falar se estão a roubar para eles? E eu a dizer, calma aí. E agora? É o que eu estou a dizer. Mas o Benfica não falou por causa do penalti. Ele está a Não, perguntar mas por causa olha, do mas penalti. queres, olha, Porque é que o tu Benfica ouviste falou? as declarações do teu presidente quando foi campeão? Sim, o Que é até aí ele veio falar do Capela. Não achas que devia estar calado? Não. Depois de ter sido beneficiado num jogo daqueles, o gajo veio falar do Capela. Eu continuo-te a dizer. Eu continuo-te a dizer o seguinte. do Campeonato de Capela, não é? Por isso é que o Rui Santos depois saltou em cima não é? E respondeu. Porque, por isso e por o resto que ele disse. O campeonato, pois, Mas mesmo assim, ele acaba de ser beneficiado e veio falar num jogo que o Benfica foi beneficiado. É isso, Pá, isso, assim, é no mínimo o é braço, preciso sim. ter lata, não é? É tirar areia para os olhos das pessoas. Então porquê é que tu quando Faltou foste beneficiado falar pelo para o Capela, porque é que Quando o nós Benfica não vieram estamos a falar de uma que eram pessoa, beneficiados? quando nós Porquê é que veio o Gabriel por aqueles lances todos em que o Porto era Se beneficiado? foi a reação, Qual? foi a reação à posição que o Pois, Porto que o tomou em Porto relação ao tomou. Campeonato de Foi uma Capela. resposta à Que houve vossa ali uns posição. dias que se passaram Bem, e as sim. coisas foram avolumando. Eu acho que este tipo- E ele foi eu, fazer uma francamente- conferência, uma conferência de imprensa, na minha opinião, pelo menos, de todo infeliz. Graças a Deus, foi a partir daquele dia De todo que infeliz. as coisas viraram De todo todas ao infeliz. contrário. De todo infeliz. Eu acho que acho Porque que da o pessoa estava a Porto, ser Há um justificar. benfiquista que nós conhecemos, é meio comum, e que disse este ano, a meio disse... Estás a falar quem? Do Manuel Ribeirinho? O Manuel Ribeirinho. Quando... Um abraço, é o Manuel Ribeirinho. Um abraço ao Ribeiro. Quando o Benfica estava na moto de cima, quando já estava mesmo a chegar ao final, ele disse que a estratégia deste ano do Benfica tinha passado por não afrontar o Porto. Não falar, não Esse lamentar Ribeirinho é o aquele que disse que 90% os portistas passam 90% do tempo a falar do Benfica, Do não é? Benfica. É isso. Exatamente. Um abraço Ribeirinho também. E ele disse que a estratégia este ano tinha passado por não afrontar o Porto. Não comentar arbitragem, não comentar nada, porque sempre que faziam isso, perdiam. Diziam, este ano não há, acabou. Ele disse isto num sábado, na quarta-feira o Gabriel veio a conferência de imprensa lá. Sim, mas Foi isso infeliz. A afrontar o Porto. praticamente Eu acho, Segunda-feira eu acho empataram o que, na Estoril. minha opinião, falarmos de questões de ética com o Porto Não, é a eu- mesma coisa de estar a pregar aos peixes, porque não vale a pena. Não, mas há que reconhecer que eles têm algum jeito para falar destas coisas. Não, mas eles Tem, péssimos tem. santos Não, mas a tem, falar. tem. Mas só Tem, eles tem uma próprios é que eles por dentro estão-se a rir Como e o fazem programa, estas caras como o de santos. programa, e Mas que eles fica sabem- aqui registado, eu digo, não somos santos nenhuns, eu sempre disse que nós não somos santos nenhuns. Ao contrário de vocês, que vocês Mas dizem que vocês mas não são. achas que o futebol. Vocês mas tu são, não achas dois que o são futebol. santos. Não achas que o futebol, que é um Mata-se desporto. Não achas que o futebol que é um desporto que serve para as pessoas confraternizarem, para as pessoas. E leva todos os ideais humanísticos, não é? Não achas que estar a utilizar o futebol como vocês utilizam e da forma que o utilizam não santa, não achas que isso é prejudicial? Na mesma medida que... Não, desculpa, achas que isso é prejudicial? É, claro que é. Então a vossa atitude é prejudicial ao futebol português. Como a do Sporting. Não.
Vocês têm. Acabaste de dizer que nós vocês somos têm- santos. Vocês têm. Acabaste de dizer que nós não, somos tu achas, santos. vocês acham que são santos. Desculpa, do desculpa. Benfica A não. única coisa que vocês podem dizer do Do Sporting Benfica nunca roubou que se o Sporting, agarram agora, é um jogador. se agarram agora, há pouco tempo tivemos um desgraçado que lá passou um desgraçado, vigarista, não, uma pessoa da direção. tivemos um vigarista, vocês não podem dar não, pontapés desculpa, nas não, mas pessoas. não é o presidente, mas não é o presidente, não é o maior líder, atenção, Presidente, não é o maior líder, atenção, Presidente, sim. e vocês tentam-se agarrar àquilo para tentar limpar um bocado a nódoa no pano, mas vocês realmente, opá, não, por muito lexívia que usem, a vossa camisa vai estar sempre Nunca suja. fomos condenados. Gama-nos. Nunca fomos Não vale a pena. Nunca fomos E condenados. sabes qual é o que mais... Nunca fomos condenados. Sabes o que é que mais me Desportivamente, entristece? mas Sabes o que é que mais me mas entristece em relação ao Porto? desportivamente é assim. É vocês nem sequer já darem valor àquilo que ganham. Sim, mas desportivamente a mim não me diz nada. Ah, não? Não. O quê? Então. Desportivamente não me diz nada. Não, O que é que o ele Porto diz? Foi O condenado que é que diz a ti? desportivamente, O que é que diz a foi ti? Andas a comprar juízes para te salvar Não a me pele? diz nada, não me É diz isso nada. que diz? Não Bem, me diz nada, não me diz nada quando é Não que foste condenado, Não me porque diz vivemos nada. num país de terceiro mundo. Não me diz Um país nada. civilizado eras condenado. Isso é a tua opinião, é a tua opinião. Mas pronto, hoje este realmente é o último programa, não, acho que isso que estamos aqui a falar já foi falado ao longo da época. Não quero mais chamar à razão. Mas ao fazer uns Lembrar que o Luís chegar à Xavier terra. já foi condenado em tribunal. Já. Já. Ok. O José Veiga já foi condenado em tribunal. Pá, não temos o dinheiro que o Paulo teu- Pereira Cristóvão. Não- Paulo Pereira não- Cristóvão. não tem o dinheiro que o Paulo teu- Pereira Cristóvão não é Foi o que presidente se do viu. Sporting. Foi o que se viu. Queria perguntar ao Vítor, de qualquer das formas o Benfica caiu completamente nesta parte final e eu te queria perguntar se com esta queda quem é que vai ser arrastado? Se achas que se deve manter a estrutura exatamente igual ou se esta queda deve fazer também cair alguns lugares que estão instalados, digamos assim? Deixa-me Estás a falar concretamente do falar do treinador. treinador, falar do jogador, viste a cena do Cardoso, viste a postura do Benfica no final da taça que não esperou sequer, não cumprimentou o Presidente da República, acho que nem sabiam quem ele era, Mas também os provavelmente. Guimarães não cumprimentaram. Sim, Viste- Os Guimarães também também não é. os Guimarães também não cumprimentaram. Mas foram poucos. Guimarães foi pouco. É falta de cultura Isso é um problema. Não, Eu acho que isso é mais social, social. é é. social. Falcão, mas eles acho que podiam saber Devia ter alguém no clube. Devia ter alguém no clube que tivesse responsável dito. com isso. Acredito. Que se preocupasse com eu isso. não Se querem vi- ser eu- diferentes, eu não vi- mostra. eu não Querem vi ser essa profissionais. notícia- Querem ser profissionais, Eu não vi essa notícia na televisão, nos jornais. Mas não foi uma série de situações. Viste o Cardoso a atirar-se ao Jesus, viste o Cardoso a atirar-se ao Isso é mais grave, isso é que é grave. Mal isso é que é perder. grave. Mal Isto perder. foi outro start. O mal Digamos, perder quando nós foi- fomos campeões foi- da luz. É a mesma coisa. Digamos, Eles foi não sabem perder. a não cereja sabem. em cima do bolo, mas um bolo, aquele bolo negativo, digamos assim. E eu acho que depois desta atrapalhada toda, se achas que, enfim, deve haver consequências disto, não é? Era essa a O pergunta. povo gosta de ver sangue, cabeças a rolar, não é? Então se for a cabeça do Jesus, se puderem arranjar uma cruz, põe-lhe uma cruz lá do Zé. As consequências no futebol são sempre muito complicadas da gente saber quais são. Porque não é assim tão fácil. Eu não quero que tu adivinhes as consequências, Não quero que tu sei- não, digas não. qual é a tua opinião sobre isso. Sim, eu vou dizer, seja o clube que for, principalmente os grandes, e quando estamos a falar de jogadores que valem muito dinheiro, por isso as consequências são sempre muito complicadas quando se atinge este Quando patamar, mexe este com nível. dinheiro. Exatamente, porque, e seja no Porto, seja no clube que for, aliás o Porto já teve situações idênticas, Piores. indisciplina, não é um caso único no Benfica, não é? O Sporting também já teve, e nunca vi grandes consequências. No futebol português acho que está primeiro a área financeira e depois, porque assim, Vítor, no futebol não há moral, porque é que há de se ligar a esse tipo de coisas? Então? Olha, mas ouve, Não há moral? Vitor, Não, eu ouve. acho que não há, assim, quando vale tudo no futebol. Estás enganado. Não, estás vale, enganado. vale, não vale tudo, vale com tudo. consequências. No Porto, o caso de Jorge Costa saiu do clube, teve que sair do clube a meio da temporada, foi para o Charlton, na Inglaterra. Aos 35 anos? O Jorge Costa, não era aos 35, Aos ele depois, 35 anos? não, desculpa Então, lá, não. Ele então, depois não, regressou com o Mourinho. Em final de carreira, acho que Então não foi. Regressou depois com o Mourinho, foi campeão europeu e tudo, aos 35 anos. Ele deixou de jogar futebol aos 74. Aos Aos 34. 34. Ainda veio cá, ainda fez 2 anos com o Mourinho. Isto foi aos 31, Vitor, que aconteceu. Pois, A consequência, saiu para o Charlton, do clube. O Sporting, me lembro, o Boginov quebrou a autoridade do Domingos para marcar o penalti. O que é que lhe aconteceu? Teve que sair do clube. Houve consequências. Olha, É ver. não houve. Queres que eu te diga que não houve Tem que haver. consequências? Com o Deco.
que o clube fez tudo para abafar o caso Que é? e para Qual? salvar as costas. Qual? Olha, Que estou no apito dourado. Não, mas o deck é um caso diferente. O deck é da chuteira, é claro. disciplina. Da chuteira, claro. Não é uma disciplina. Mas aqui é uma disciplina Eu virada vou- para dentro. É eu- uma disciplina virada para desculpa lá. dentro. Entendes? Mas é interna, disciplina interna. É a disciplina do jogador. Claro, Outra também vez, o clube- E também o clube próprio tem que defender o clube jogador. ali O clube tem que defender o moveu jogador. todas as influências, mais uma vez, que elas estão. Teve que defender o clube. O clube teve que defender o jogador por consequência de defender o clube. E mais, ainda o Vocês. pôs a jogar na seleção. E como é que tu vais defender o sabes? clube agora? É? Como é que Por vais defender o isso, clube? Vais manter o Jesus e o Cardoso, os dois lá? Óbvio, mas não é isso. Não é isso. eu Não é não- isso. atenção. Aliás, Não, isto resolve-se com uma ainda sanção não- disciplinar. ainda não- Também não é preciso agora crucificar um Estamos homem. é assim, eu É, ainda não falei afinal, no Jesus. são humanos, Estamos a falar numa pá, situação é uma concreta de atitude- um ato do Não. jogador. Atenção, E eu eu acho que o estou a dizer- o Jesus passa a imagem de ser um treinador autoritário. Vou-te fazer. Não, Olha, não admite essas coisas. pelo menos até hoje. responde-me uma Foi pergunta. a ideia que me passou. Responde-me uma pergunta. Eu acho que Cardoso nunca mais joga com ele. O Porto tem um jogador que vale 30 milhões, vale mais que o Moutinho, vale 30 milhões e tem um ato de indisciplina. Achas que o Porto ia abdicar Tem do que dinheiro? gerir aí. E Mas a o correr Cardoso não vale jogador- 30 milhões. Cardoso não vale 30 milhões. Não, Se calhar a vale 10. decisão são 40 até. Não, mas tu sim, sabes. mas não vale. Mas vale 15. Não, Ah, pronto, Vale vale 15, 20, quer dizer, que é o ponto de vale lança. 20, 15. Não Eu não sei estás se chega aos 20. não estás a falar de trocas. Chega aos 20, mas pronto. Não estás a Eu falar de acredito que troca. até possa chegar aos 20, porque ele já tem 29 anos, acho eu, não é? Os 28. Não por aí. Não, mas daí é um ponto de lança. Agora é assim, se me Não falares sei de um se consegues castigo entender, pesado e Oh, dizer, Pedro, sei lá, Pedro, vai estar 2 ou 3 meses sem receber No uma fundo, multa e pô-lo a pagar, isso aí, Pedro, acredito não, perfeitamente Pedro, que vai acontecer. O que eu estava a tentar que tu me respondesse era se achas que o Jorge Jesus deve ficar, deve sair, na tua opinião. Eu tenho Para duas ser opiniões mais- acerca mais disso. direto. Estou dividido. Acho que por um lado deve ficar e por outro lado não deve ficar porque vai ter tolerância zero se ficar no Benfica. E esse para mim é que é o grande E o que é que perigo. qual é que prevalece? Não passa da primeira curva. Primeira curva, Sim, espeta-se. a decisão ainda bem que não está na minha mão. Não gostava de ter que decidir sobre um caso desses. Vocês achas que os dois têm condições para continuar, Pedro? O que se viu é que eu acho que ele neste momento ele até gostava de ficar e ele é persistente e acho que Eu acho. que pensava até se calhar bem descolar. Neste momento eu acho que os adeptos do Benfica não querem o Jesus, a maioria não quer o Jesus lá, só que no entanto tenho um medo desgraçado que ele venha para o Porto, então até se calhar admitem que ele fique só para não vir Eu para acho, o Porto. eu acho que é isso. Eu em relação aos Tanto que o Porto não Queres- anuncia o treinador à espera que o Benfica... Queres que diga uma não, coisa? eu O vou dizer momento que- por acaso não é esse que eu não me importo que ele venha para o Porto ou que deixe de vir. Mas o presidente do Benfica, de certeza que se importa. Também, não, sendo não, ele algo de chacota ao longo não. da época, toda por parte dos Rui, jogadores, adeptos não do Porto. acredito. Rui, 2 meses a ganhar aqui, 2 meses a ganhar aqui. E o discurso 2 meses. já não interessa. Não, porque o discurso ele aqui não ia ter essa hipótese. E a China? Aqui não, E a China? Já não interessa? não. O Cássio estava lá dele nas conferências de imprensa, cada vez que ele dissesse a Cardi, tu levava logo um cachaço. E ia jogar com o Newcastle. Opinião. Isso está tudo. Em relação- Aqui nós somos. professionalism. Ele aqui até começava a falar inglês e tudo. Em relação, em relação em relação ao Jesus, eu acho que o Jesus tem qualidades, né? Só que eu acho que nós, infelizmente, é fruto da sociedade. Às vezes nós queremos criar certas personagens e alocamos-lhes características que elas se calhar não as têm, mas que elas as aceitam porque lhes convém. Eu acho que o Jesus, pintaram o Jesus de uma forma que realmente ele não representa. E vimos isto no final da Taça de Portugal. O Jesus na final da Taça de Portugal, vimos isso, na final da Taça de Portugal e no Estádio do Dragão, quando ele se ajoelhou. O Jesus, a nível de personalidade, de caráter, é um bocado fraco. E um treinador, ao nível como tem o Jesus, não é? Treinar uma equipa top, como é o Benfica, essas questões têm que estar sempre salvaguardadas, percebes? E eu acho que pintaram o Jesus de uma maneira que ele realmente não é. Depois, o Jesus recebe muito dinheiro e acho que não vale o dinheiro que lhe pagam, ok? Agora, se me disser assim, o Jesus devia continuar do Benfica, devia sair, se o Jesus sair, tudo o que o Jesus poderia dar, não vai dar, porque vai embora, se calhar vem para o Porto e vai ganhar, se olha, fomos burros, deixámos o Jesus sair, veio para o Porto e ganhou.
Se ficar, arrisca-se a não ganhar e então ainda é crucificado, não é? Por isso é um dilema muito complicado. Acho que esse é logo um erro de análise, porque assim, se eu vou ficar com o clube com medo que ele não vá para o clube B ou C, é tu não ficar. acho que isso é errado. O meu problema é ver não for outro, para quando ele quiser. O Benfica tem que olhar para o Jesus e olhar para o Jesus e dizer assim, analisar todos os aspectos positivos e negativos, pôr na balança e ver para onde é que pesa a balança. Se a balança pesar para o mais, fica. Se pesar para o menos, vai. O problema é que a balança, até a balança está muito equilibrada. Não acho que não. Por isso é que eu continuo a dizer que não queria ser eu a tomar uma decisão. Eu acho com o agravante do presidente ser pela área financeira, a balança tende. Tem uma agravante, que era o que pesa na balança, é o facto do presidente ter dito por antecipação que ele era o treinador dele e queria continuar, não havia dúvida nenhuma. Porque a ideia não está. Há mais administradores no Benfica, há mais administradores. Só que está isolado. Os administradores. Não é 14, como você. A ideia do Vieira não está errada. Os administradores. Vice-presidente. Não temos diretores, vocês têm. Mas repara uma coisa, aqueles administradores da SAD pensam muito nos 4 milhões. O presidente se calhar não pensa tanto, pensa mais com o coração e ali é o projeto dele e está ali. E ele sempre disse que o projeto dele era com Jesus. Agora, os outros administradores também pensam na área financeira. 4 milhões por época, Vítor. E resultados? Já vem de 4 anos. Resultados a nível financeiro há que ser. Não, resultados esportivos. Mas aí é que eles estão a ponderar. Porque assim, que garantia o Benfica tem, até que mandam Jesus embora. O gajo que vier a seguir, nós temos alguma garantia que nos vai dar vitórias? Ou que nos vai ser melhor que o Jesus? Bem, Pedro, desculpa. Eu acho que acabamos de deixa-me só dizer uma coisa. Eu estou a dizer isto que sou 100% a favor da estabilidade e não dos resultados. Muito bem, nós podemos, se quiserem, voltar um bocadinho ao tema ainda, se houver mais alguma coisa por dizer também. Eu quero só dizer. Portanto, vamos fazer aqui o nosso primeiro intervalo, voltamos já dentro de alguns momentos. Deixem.